primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, 12 a 14. Quem encontrou diz, vamos ler. No 2. 1, 2. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Vamos fazer um minuto de oração apresentando nosso irmão Paulo, o irmão Jorge. Senhor Deus, abençoa Jorge lá onde ele está. Tu dê a tua vitória, dá saúde para ele, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Toma lugar, por favor. Obed-edom segurou a oportunidade. Esse é o nosso assunto. Obed-edom fez o quê? Dizem aí, tem um pessoal que gosta de repetir, que diz que 3 coisas na vida que não voltam. Não volta. Uma palavra dita, ela não volta mais. Você falou, você pode pedir perdão, mas voltar não volta. Uma flecha atirada, depois que você soltou a flecha, não tem jeito não. Soltou, não, ela vai. Não tem como pegar mais não. E uma oportunidade perdida. Oportunidade, ela pode vir, mas aquela que você teve já era, já foi, né? Então, são algumas coisas da vida. Eu dou graças a Deus que eu me lembro como gente, assim, que eu nunca perdi uma oportunidade na vida. Eu não. Toda oportunidade que apareceu, eu segurei. Todas elas. Todas. É bem verdade que algumas portas, grava o que eu estou te contando aqui, segura aí. Há algumas portas que Deus abre, que são feias, bem feias, mas é a oportunidade que você está tendo. Se você pegar, feliz de você. Se você não pegar, você vai continuar esperando a porta bonita e essa bonita talvez nunca vá aparecer. Tá? Eu, quando vim, por exemplo, para o estado de Minas Gerais, antes disso, eu estive no Embu das Artes, na época um dos lugares mais perigosos do estado de São Paulo. Quando fui mandado para lá, eu saí de um lugar que nós tínhamos 500 pessoas, a igreja que eu era pastor, para ir cuidar de 6 pessoas. Entre os 6, um era louco, doido de dar murro no rosto até sangue sair. Todo culto ele fazia isso, dava murro no nariz. Quando o sangue começava a pingar, ele esfregava assim, mostrava para mim. Eu falei, gente, eu saí do céu e vim para o inferno. Mas era a porta que Deus abriu. E eu fiquei lá. Depois de lá, eu fui para outro canto e estou por aqui hoje. Mas para eu estar aqui, eu passei por tudo aquele caminho. É isso que eu quero que você entenda.
Quem fica esperando coisas fáceis são aquelas pessoas que vão continuar sempre esperando, sempre reclamando, sempre olhando e dizendo, só para fulano, eu nasci assim, é o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu nunca perdi a oportunidade, nunca perdi. Nunca, que eu me lembro, nunca. Para casar, não. Essa moça, se ela quiser, eu vou casar com ela. Essa moça é boa, firme, serva de Deus, tal. Se ela quiser, nós vamos juntos. Você topa? Topo. Juntamos pano, estamos aí há 30 e tantos anos juntos. Não, a oportunidade é pouca. Que tinha de menina assim, que tinha de menina bonitinha, cheirosinha e tal. Mas é só para agarrar, amassar, casamento não é isso não. Esse negócio de amassar e agarrar, em um ano o fogo apaga e é realidade que vai surgir. Então tem que olhar o caráter, olhar o... né? São essas coisas. Um bocado de obreiro mal vivido, mal obreiro, sem futuro, porque é mal casado. Mal casado. Ele puxa para um lado, a mulher puxa para outro. Ele puxa para cá, para lá. É o ministério da galinha. Junta e vem, espalha. Nunca sai daquilo. Tá? Mal casado. Você não entendeu o mistério. Você pegou tudo que era mais fácil. Tem que olhar com calma, direitinho. Né? Cuidado com o coração enganoso. Tá? Cuidado. Ô, gente, tudo isso para dizer que Obed-Edom, o nome Obed quer dizer servo. Edom significa um descendente de Esaú, edomita, cidadão que Deus mesmo amaldiçoou aquela gente. E no que lemos aqui diz Obed-Edom, o Gate. Gate quer dizer, se você for ver, é uma cidade lá dos filisteus. Então esse homem, além de ser um condenado, um rejeitado e tal, ainda era filisteu. Não tinha futuro, olhando assim a olho nu. Mas no decorrer da conversa aqui, você vai descobrir que ele aproveitou talvez a única chance que ele teve de mudar de vida. Durante muitos anos, a Arca da Aliança foi para os israelitas um símbolo da presença de Deus. Dentro dela tinha 3 coisas. Era um caixote, mais ou menos maior do que isso um pouco. Caixote de madeira revestido de ouro. Tinha 4 argolas, uma na frente, outra cá, outra lá, outra aqui. E lá dentro tinha a vara de Arão, os 10 mandamentos, as tábuas da lei de Deus, com os 10 mandamentos, e o maná, que era uma coisa para guardar, para lembrar do que Deus fez com aquele povo no decorrer do deserto. Aquilo tinha para eles um significado. A tábua da lei era Deus dizendo, eu te dou vida. Lá dentro daquela arca tinha aquilo. O maná, eu te sustento. E a vara, Deus dizendo, eu dirijo vocês.
Isso. Às vezes nós, meus irmãos, nós não temos tudo o que queremos, mas nós temos tudo o que precisamos. Você não tem tudo o que você quer, Danilo, mas você tem tudo o que você precisa. É a questão de entender as coisas que Deus faz. Jesus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. E alguém diz: mas tudo que eu pedi, Deus vai me dar? Ele não está dizendo, pedi, pedi, e tudo que você quer eu vou te dar. Não, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Vai dar o quê? O que você precisa. Tem que ter entendimento. Porque a Bíblia não é tão simples de entender a palavra. Ontem eu estive numa casa aí, da noite, aliás, o casal está ali, estou contente de ver eles ali, gente que a gente ama de coração. E eu dizia lá para eles lá, que quando não entender a palavra, vem conversar, nós vamos achar uma maneira de entender. Porque não é tão simples de entender a palavra. Precisa estudar, precisa ouvir alguém. Esse texto, por exemplo, desse que eu estou lendo hoje aqui, e por um bom tempo na vida eu fiquei até murmurando de Deus. Eu sou sincero dizer. Porque você vai descobrir aqui no decorrer se a gente fosse fazer um estudo mais detalhado, nós vamos ver que usar um moço, quando estava andando, essa arca estava sendo carregada, os bois estavam levando essa arca. Um cidadão chamado Uzar, ao os bois tropeçarem, a arca vai cair, ele coloca a mão para segurar. Aí Deus mata ele por causa disso. Eu quando li isso falei, não, aí o senhor errou, Deus. Porque o homem está querendo segurar o negócio, e só mata, como é que pode? Até que, lendo mais, descobri que a ordem de Deus, escuta isso aqui, é que a arca, essa arca, que era tão importante, só poderia ser conduzida pelo sacerdote. 4 homens, 2 na frente, 2 atrás. Por isso que tinha as argolas. Então, boas intenções, já diz um ditado aí, de boa intenção o inferno está cheio. Deus não está vendo boa intenção. Deus quer obediência. Aí eu pedi perdão para Deus. Senhor, perdoa que eu atrapalhado aqui não tem muito juízo, não. Eu estou aprendendo. Ô, gente, após a morte do sacerdote Eli, ou naquela confusão, quando o sacerdote Eli os filisteus lutando com os israelitas, naquela confusão toda, os filhos do Eli, que era o sacerdote, são mortos. E essa arca, que tinha o simbolismo da presença de Deus, os filisteus levaram embora. Ao saber disso, o Eli, o pai dos dois, do Ofni e Finéias, caiu, estava sentado em uma cadeira, diz que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Foi uma tragédia. A nora desse homem também estava grávida, ao saber que o marido tinha morrido, nasceu um menino fora de hora e a mãe morreu junto. Foi, como diz aí,
Eu queria mudar o linguajar, mas não tem jeito. Foi uma bagaceira só. Nordestino não tem o que fazer. A língua, o linguajar é pouco, as palavras é pouco. E os filisteus levam a arca embora. Porque os filhos do Eli e o sacerdote estavam usando a arca como um amuleto. Estava tudo com a vida errada, a vida torta, não respeitava mais as coisas de Deus, não levava a sério mais as coisas de Deus, mas tinha a arca junto. Falou, bom, nós estamos com a arca aqui, então nós vamos vencer tudo. Aí o que aconteceu? O filisteu veio e levou a arca embora e morreu. Eles morreram e a arca foi embora. Lá na terra dos filisteus, levaram a arca e colocaram no templo de Dagon, naquele templo onde o Sansão foi usado como palhaço. Colocaram lá a arca. No dia seguinte, quando foram ver, o Dagon tinha caído, a imagem caiu de frente, quebrou o pescoço, quebrou a mão, quebrou tudo. E começou uma confusão lá. E eles falaram como é que faz com essa arca. Começou a ter hemorródia em todo mundo. Rato aparecendo para tudo quanto é canto. Falaram, sabe da coisa? Manda embora esse negócio. Esse negócio é de Deus, então toma cuidado com isso. A turma lá estava errada, mas Deus não está gostando, então leva embora. Aí levaram essa arca e foi para casa de um cidadão chamado Abinadab. Essa arca ficou lá na casa desse Abinadab por 20 anos. E nesses 20 anos que essa arca ficou lá, não aconteceu nada naquela casa, nada. Ele tinha 3 filhos. Aliás, aconteceu essa tragédia que eu te contei há pouco aqui. Esse Uzá era filho dele. Além da arca não fazer nada de bom lá, ainda matou o filho dele ainda, do Abinadab. Eu quero já te contar, você que é pai, que é mãe, se você não orientar os seus filhos, você vai perder a sua casa, vai perder a sua família. Ele não valorizou o que estava dentro da casa dele. Abinadab não levou a sério aquela preciosidade. Nesse tempo, Davi se tornou o rei de Israel. E Davi disse, como é que eu vou governar sem a presença de Deus? Onde é que está a arca? Porque a arca era a presença de Deus. Falou, a arca está lá na casa do Abinadab. Está quanto tempo lá? 20 anos. Manda buscar. Eu quero essa arca aqui. E quando vem trazendo essa arca, esse Abinadab que sabia tudo sobre a arca, colocou um filho na frente, tal de Aiô, e o Uzá, um na frente e outro atrás. E nessa hora que o boi tropeçou, o Uzá foi segurar, morreu, fulminado. Diz que houve uma ruptura nele. Uma ruptura quer dizer que Deus abriu no meio, rapaz. Estava levando a arca, porque Davi exigiu que levasse a arca embora. E aí que entra o que eu li, que eu quero começar a te falar aqui, agora. Quando aconteceu isso, Davi estava na frente dessa arca, dançando, pulando, tocando, todo mundo. E aí olha para trás e vê o rapaz morto. Ficou com medo. Disse essa arca aí. Lá no Filisteu, já gente morrendo por causa dela, gente com hemorródia, praga de rato, essa desgraceira toda. Agora nós estamos levando, o rapaz morreu por causa dessa arca. Ah, eu não vou levar isso não. Eu não vou levar isso não.
Então pergunta para quem está com ele, todo mundo ali, o sacerdote, todo mundo, como é que faz? Quem quer segurar essa arca aí? Quem quer cuidar dela? Porque eu estou com medo. Alguém diz assim, ali naquela estrada, eles estavam andando, tá indo embora. Ali mora um cidadão lá. Só ele, porque nós aqui não. Não vai que ele aceita. Sabe quem era o cidadão? Obed. Esse tal de Obed-Edom aqui. O condenado, o rejeitado. O que não tinha futuro nenhum, estava lá. Na beira da estrada, a casa dele era lá. Oh, como é que você chama? Eu chamo Obed. De onde? Eu sou de Edom. Eu sou filisteu, eu sou de Gato e tal. Pois é, meu amigo, tem um negócio aqui, essa arca aqui, você viu, o cara está morto lá, está aberto lá, está vendo as tripas dele, o coração, está tudo lá, o cara está lá. E nós estamos levando, mas o rei não sabe o que faz. Você pode segurar essa arca aí por um tempo, uma emergência? Ele deve ter falado, o que é que tem aí dentro? Aí dentro tem a lei de Deus, os 10 mandamentos. E calabalacha. Tem os mandamentos de Deus. É preciso cuidar disso com muito... É sério isso aqui. Ele diz, eu quero segurar isso aqui em casa. Deixa aqui. Ô, meus irmãos, a arca ficou lá na casa dele 3 meses só. A notícia chegou lá para Davi em Jerusalém. Obed-Edom está sendo abençoado em tudo. Deus está abençoando ele. Escuta, irmão. A arca ficou na casa de Abinadab. E o resultado foi a morte do seu filho. Na casa de Obed-Edom, ficou apenas 3 meses, e o resultado foi bênção para todo mundo. Diz que até os animais do rapaz foi abençoado. Um escritor judeu chamado... esqueci o nome do rapaz. É muito famoso. Como é que chama aquele escritor judeu? Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que ele conhecia a história, porque tem coisa que não está na Bíblia. Ele conhece a história. Diz que esse Obed-Edom era pobrezinho, era um coitado de tudo. E tinha animais, tinha tudo. Diz que a mulher do homem era estéril, diz que era uma tristeza. O homem amaldiçoado mesmo, queria o quê? Aí diz que a mulher teve filhos, os animais procriaram. O homem ficou rico em pouco tempo. Ficou abençoado. E o engraçado é que não diz o que é que o Obed-Edom fez com aquela arca. Mas o nome Obed significa servo. Isso quer dizer que o servo, ele serve. Gente, o Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Você não pode vir aqui na igreja, servir a Deus, só vir aqui para pedir. Eu vou buscar a minha bênção. Quem buscar a bênção, rapaz? Você já está na bênção, meu amigo? A bênção já está com você. Você tem que vir aqui para adorar a Deus, só isso. Se Deus te der a saúde de Deus, se Deus não der, se Deus der carro, Deus, se Deus der... O que você tem que ter é Deus. O resto é conversa. Estamos aqui por causa de bênçãos. Um grau a mais de fé. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Veja, Adão e Eva, todo dia Deus ia lá falar com os dois. Todo dia. Viração da tarde,
Deus estava lá, falar com eles. Abraão, o que aconteceu com Abraão? Tinha uma promessa, e ele saiu com uma tenda e um altar. Para onde? Onde Deus quer que eu vou. Ele foi com aquele altar, sabe por quê? O que acontecia? Todo lugarzinho que ele chegava, ele montava um altarzinho para falar com Deus. Esse foi o segredo da vitória do Abraão. Relacionamento com o seu Deus. Irmão, escuta, pelo amor de Deus, filho. Eu sou pastor, só quero o seu bem. Às vezes eu sou meio duro assim nas palavras, eu sei, é porque eu não sei falar de outro jeito, meu jeito é esse. Eu queria ser mais educado, falar com mais carinho, mas não tenho palavra, eu sou bruto mesmo. Eu tento, mas não consigo, você perdoa, pelo amor de Deus. Mas, ó, escuta, se você levar Deus a sério, se você cuidar de verdade da presença de Deus, tomar mais cuidado com isso, querer mais isso. O que muita gente não consegue fazer em 20 anos, em 3 meses Deus vai fazer com você, meu amigo. Mas sabe o que acontece? As igrejas hoje estão invadidas com 2 tipos de gente. Primeiro, um grupo que não quer compromisso. As igrejas. Um bocado de gente não quer compromisso. Não quer compromisso. Assume um departamento qualquer, daqui a pouco tem que tirar ele fora. Isso vai tudo para pastor, para líder de criança, para líder de mocidade, para líder de irmã, líder de adolescente, obreiro, entendeu? Todo mundo. Você dá uma função para ele, daqui a pouco começa a relaxar. Começa a relaxar. Você é obrigado a tirar ele fora. Porque ninguém mexe, como diz lá no futebol, né? Time que está ganhando, ninguém... É isso aí. Ninguém mexe. Igreja é a mesma coisa. Se está mexendo, é porque não está funcionando. Que luta encontrar hoje gente responsável. Está difícil encontrar pessoas que assumem compromisso. Está difícil. Segundo lugar, gente ingrata. 10 tipos de gente. Gente que não quer compromisso e os ingratos. Esses que não querem compromisso se tornam fiscais de igreja. Não quer compromisso, então ele fica achando defeito. Porque aquilo está errado, porque aquilo também não está certo, porque não está... É tanto que reunião de obreiro, eu sou assim, reunião de obreiro, veja como é que eu faço reunião de obreiro. Eu estou fazendo reunião, e já falo lá, se você não é capaz de fazer, não abra a boca. Porque você está fazendo uma reunião, está tratando de problemas. O que aparece de gente para dar palpite, é porque devia ser assim, porque devia ser... Só que para o outro fazer, ele mesmo, ele pula fora. É assim ou não é? É por isso que tem pastor que nem reunião faz. Não faz reunião com ninguém. Ele toca a vida porque sabe que reunião é só para dar confusão. Esses que não querem compromisso se tornaram e se tornam fiscais de igreja. É um precipício para morrer. Porque se existe um lugar que tem confusão demais da conta, coisa errada demais, por incrível que pareça, chama igreja. Sabe por quê? Que aqui só vem os arrebentados. Eu mesmo só vim para cá porque eu estava sem futuro na vida. Vim para cá. Fazer o quê? Disse que Jesus aceitava, eu falei, então eu quero. Aí. Aqui não tem perfeito.
Se começar a olhar aqui os que são perfeitos, daqui a pouco a gente tem que se matar também, que a gente também não é perfeito. É ou não é? Foi o problema do Hitler. Hitler matou 6 milhões de judeus. Eu estive lá no Holocausto, e lá eu tenho um salãozão maior do que isso aqui, bem maior, e lá passa o nome das crianças, 1,5 milhão de crianças que ele mandou matar. E lá você senta assim, fica escutando o nome das crianças. Giuseppe, é tudo nome de judeu. E vai passando. Tá? Matou 6 milhões de judeus. No final ele disse assim, matei tanta gente. E agora? Ele pegou um revólver e botou na cabeça e pá, morreu também. Precisou matar 6 milhões para descobrir que ele também era problema. Os ingratos se tornam insatisfeitos. Todo ingrato é insatisfeito. Sabe o que eles se tornam depois disso? Murmuradores. Murmura. Murmurar é falar baixo. Todo murmurador, é tanto que é um maior perigo. Quando você está assim num lugar, você vê a pessoa encosta no ouvido do outro assim. Ih, irmão, ali tem coisa. Porque se é coisa boa, pode abrir a boca e falar. Por que tem que ser assim no ouvido do outro? É o demônio que está por ali. Que Deus nos livre de ser um desses grupos aqui. Fazer parte do turma aqui. Agora, você sabe qual é a diferença do indo para os finalmente? A diferença do Abinadab e do Obed-Edom? É que o Abinadab era descompromissado. Era ingrato. Ingrato. E o Obed-Edom, sabe qual é a diferença dele? É que ele era agradecido e apaixonado pelas coisas de Deus. Diz que um fato real que aconteceu lá no Ceará, no sertão nordestino, em 1920, nós estamos em 2018, então tem 98 anos que isso aconteceu. Fato real. O cidadão chegou na frente de uma mercearia, lá por Nordeste, por esses lugares, chama bodega, onde vende cachaça, fumo, aquela coisa da roça. A turma da roça aí está até rindo que eles já viveram isso aí, né? Eu sou americano, então não tem nada a ver com isso, não sei nem o que estou falando aqui. Mas, lá naquele lugar, Paulo, parou na frente da bodega lá, o cidadão com a charrete. Ia comprar alguma coisa lá. Quando ele parou, 2 cavalos que estavam puxando a charrete. Ele segurou ali na rédea dos cavalos, os cavalos bravos, querendo correr, e ele segurou. Ninguém sabe por quê, os cavalos saíram desembestados na cidadezinha. E ele seguro naquela rédea, caído no chão, e o cavalo correndo, puxando ele com carroça, com tudo, e ele seguro, e alguém gritou, solta a rédea, e ele grudado. Lá na frente os cavalos, cansados, pararam. Chegou a multidão para cima dele, ele todo arrebentado, ensanguentado, porque aquilo, naquele asfalto, naquelas pedras, e ele ali, alguém chegou perto dele, e ele morrendo, querendo balbuciar alguma coisa, e alguém disse, por que você não soltou a rédea? Ele olhou assim, e disse, mostrou do lado e disse, na charrete. Correram lá na charrete, puxaram assim um pano, tinha uma criancinha lá dentro. Era o filho dele. Aí a turma disseram assim, ele não soltou a rédea para salvar o filho dele. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque isso significa dizer o seguinte, que quem tem compromisso, quem tem amor, ele morre, mas ele não solta a rédea. Ele sofre.
Mas ele segura, ele cuida. Se precisar morrer, ele morre, mas ele não solta, ele quer cuidar. Sabe o que acontece, pessoal? Obed-edom, quando disseram assim, o Davi ficou sabendo, Obed-edom, que essa arca está aqui com você há 3 meses, mas agora, como essa arca aí, a notícia chegou lá em Jerusalém, que Deus tem abençoado você, a sua casa, tudo está sendo abençoado. Davi mandou dizer para você que vai levar a arca embora. Vai sair aqui da sua casa e vai lá para Jerusalém. Você sabe o que é que ele falou? O Obed-edom? Eu vou também para Jerusalém, porque eu não consigo viver mais sem essa arca. Gente, eu como pastor, tem hora que eu fico... Oh, meu Deus do céu. Tem alguns crentes, irmão, alguns irmãos, que vêm na igreja uma vez por semana. Às vezes chega atrasado. E antes da bênção apostólica, ele já está levantando para ir embora. Me explica isso aí, pelo amor de Deus, que eu não consigo entender. A pessoa não valoriza a presença de Deus. Alguns estão na igreja há anos. Dia de culto. Por que você não vem no culto, meu amigo? Eu estava fazendo aniversário de meu filho. Nós fomos jantar, aniversário de casamento. Dia de culto, meu amigo. Você pode falar assim, pastor, o senhor não está sendo muito rígido, não? Eu estou querendo te contar aqui, que se você quiser ter uma vida abençoada por Deus, ame a presença de Deus, valorize as coisas de Deus. Senão você vai ser mais um religioso, mais um esquentador de banco de igreja. E quando não der ali, você pula para outra igreja também, que seu negócio é caçar a igreja. Você não está caçando Deus. Tem hora que é dia de culto, eu estou aqui no culto, eu estou na oração aqui, eu estou orando aqui, 7 e tanto da manhã eu estou orando aqui. Eu recebo mensagem no meu celular de alguns crentes da igreja, mandando mensagem para mim. Era hora dele estar ajoelhado aqui orando, buscando a Deus também. Ele está deitado, no mínimo, de perna para cima, mandando mensagem para mim. Eu bato o dedo e falo, sai Satanás, na hora, eu bato o dedo e mando a mensagem para os quintos dos infernos. Além de não buscar Deus, quer me tirar também da presença de Deus. Dá para aguentar isso aí, meu amigo? Vai que é só o que fazer, meu amigo? Aí depois vem, pastor, eu queria contar para o senhor. Você fala, gente, vai contar um bocado de coisa boa, mas não é só desgraça. Você fica quase endemoniado também junto. Quase endemoniado, que é só desgraça. Mas não leva Deus a sério. A arca ficou na casa dele 20 anos. E a única coisa que ela fez foi matar um filho dele. O outro, a arca ficou na casa dele 3 meses. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Deus gostava mais do Obed-edom. Deus gostava nada. É que o pobrezinho lá da beira da estrada falou, gente, essa é a minha chance de mudar de vida. É a minha chance. Bom, mas morreu um monte de gente aí. Bom, morre quem quiser. Se eu morrer, eu morro dentro dessa arca aí, mas... me leva junto, eu quero ir junto.
Rapaz, é para levar só a arca. Mas fala para o rei que eu vou junto. Você não tem mulher, não tem filho? Tem. Mas nós vamos tudo. Acha um caminhão maior e nós bota a trouxa junto e a mala. Vamos dentro dessa bagaceira toda para lá. Nós vamos embora. Aqui não dá para ficar mais não. Às vezes, irmão, cidadão é filho de crente, é neto de crente, genro de crente, é filho de crente. E a vida é uma desgraça. Onde é que Deus está nesse negócio aí, irmão? Mas você vai ver, a pessoa não leva Deus a sério. Não é que Deus escolhe, Deus ama um mais que o outro. Deus ama quem lhe busca. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. É esse o problema. Aí fica aquele monte de invejoso. Um monte de invejoso. E por que fulano... Você está 500 anos no lugar, mas você é um defunto. Tem alguns aí que moram 500 metros da igreja e só chega atrasado. Ele não valoriza a presença de Deus mais. Já acostumou com a arca. De tanto ver a arca, de tanto... Acostumou. Aí o que acontece? A hora de culto é como se fosse uma coisa qualquer. Ele acostuma com isso. Irmão, não acostume com Deus. Deus não é gente como nós, não. Deus é santo, Deus está acima de tudo. As coisas de Deus são sagradas, meu amigo. Eu, para pregar essa palavra para você aqui, eu estou desde as 5 da tarde ajoelhado aqui. Para o culto começar às 7h30, eu fiquei quantas horas aqui de joelho? Quanto tempo? 2h30. Sabe por quê? O senhor é muito santo. Não, isso é um sinal que eu sou pecador demais da conta. Eu acho que eu sou isso aí. Eu não sou digno de falar. Se eu passar pelo menos, no mínimo, se eu não passar 1 hora de joelho, eu não tenho moral para falar desse Deus tão poderoso. Isso é da minha cabeça. Eu não sei, eu não sei, eu sou assim. Para mim é assim que funciona. Eu não acostumo com isso, não, com Deus, não. Para mim ele é maravilhoso demais da conta. É poderoso demais da conta. É bom demais da conta. Até alguns irmãos moram 500 metros longe da igreja. Hora do culto. Cadê o fulano? Depois que o culto começou, ele aparece. Como se fosse indo lá para o piquenique. A igreja virou um piquenique para ele. Toda vez que eu chego naquela porta, eu bato assim. Eu só não faço o sinal da cruz, porque vai que a convenção descobre, fala, esse cara enlouqueceu. Mas se eu pudesse, eu fazia o sinal da cruz. Ou eu estou chegando na casa do meu pai, na casa de Deus. Mas tem um bocado aí, irmão. O culto está normal aqui. O cidadão levanta, vai lá fora, vem de novo. É uma sede dos infernos que parece que se a cidadão tomar tanta água como ele toma aqui na igreja, lá na casa dele, eu acho que a conta deve ser uns R$1.000 no mínimo. Que é uma bebeção de água o tempo inteiro. É uma sede miserável que não consegue. Quando eu cheguei aqui, foi uma confusão aqui. Vai acabar a igreja. Chegou um. A igreja vai virar um quartel. Falaram aí comigo quando eu cheguei aqui. Que era uma baderna isso aqui, pessoal. Era uma esculhambação. Ali do lado do Davi, ali tinha lá um negócio de água lá. Tinha 2 cultos, um culto aqui e um culto da água lá. Pleno culto aqui. O diácono, manda a turma da água entrar. Ah, pastor, falou que vai ficar aqui mesmo. Aí eu chamei um cidadão um dia, falei, vamos lá na igreja, vamos comigo lá, vamos. Descemos aí, arrancou tudo, arrebentou com tudo. Põe lá no fundo, lá embaixo lá. Vai lá. Botou lá. Aí vieram alguns aí. Porque está mexendo na igreja. Eu falei, pois é, a igreja é de Jesus e eu fui mandado por Jesus para cuidar da igreja dele. Só isso é o problema aí. Está gostando, não? Problema seu. Vai ser assim e acabou. Nós temos que entender, gente, que as coisas de Deus são sagradas.
Você não pode acostumar com isso aqui não. Isso aqui é sério. E sabe o que aconteceu com ele? Entrou no caminhão para o lado de Jerusalém. Vou montar no camelo, sei lá o que foi. Só sei que ele foi embora. Largou a casa dele, largou tudo, socou no meio do mundo com a mulher e os meninos. Chegou lá, o Davi falou, quem é esse cara aí? Isso aí é o Obed-Edom. Oh, por que você veio aí? É por causa dessa arca aí. Essa arca aí mudou a minha sorte, a minha vida. Davi falou, então, sabe uma coisa? Você vai ser porteiro aqui. Você vai ser o porteiro do santuário. Vai cuidar da arca. Vai ter salário, vai ter tudo para cuidar só da arca aqui. Sabe o que aconteceu com esse homem depois disso? Virou músico, guardião da arca. E depois de tudo, tornou o tesoureiro do santuário de Jerusalém. O condenado virou tudo isso aí. E sabe o que acontecia? Eu tive fazendo um apanhado para descobrir o valor de dinheiro que entrava lá no tesouro, nos dias de hoje, seria 3 bilhões de dólares. O homem de confiança do rei Davi, Obed-Edom, chegou nesse ponto aí. Morava na beira da estrada, por causa da confusão que teve lá, a chance. Que Deus abençoe nós todos. Que Deus faça a gente entender isso, pessoal. Que nós fomos chamados para sermos grandissimamente abençoados por Deus. Nós e nossos filhos, e quem tem bicho, os animais também, tudo que você tem que ser abençoado. Mas lembre-se, Deus não aceita ser segundo em nada. Bota na cabeça isso aí. Deus tem que ser prioridade em tudo. 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 Primeiro Deus, depois se der.